Assistir a documentários é uma boa maneira de aprender sobre um assunto que te interessa ou de obter uma visão sobre eventos históricos que mudaram o mundo como conhecemos. Mas alguns documentários se tornam ainda mais marcantes anos depois, graças aos acontecimentos que ocorreram após o seu lançamento. Número 10. Hoje, sabemos que o aquecimento global é um problema sério que ameaça a nossa própria existência. Mas nem sempre foi assim. Antes dos efeitos das mudanças climáticas ficarem evidentes, a maioria dos políticos considerava isso apenas uma teoria da conspiração. Em 2006, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América, Al Gore, lançou um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, dirigido por Davis Guggenheim, que tomou o mundo de assalto. O filme acabou ganhando 2 Oscars, mas também atraiu muitas críticas. Al Gore lançou o filme na esperança de aumentar a conscientização sobre o aquecimento global e os perigos que ele eventualmente representaria para o nosso planeta. Ele optou por fazer isso de forma incomum. Ele podia ser visto apresentando suas descobertas em um palco e usando apresentações de slides para transmitir seu ponto de vista por meio de uma apresentação principal. Mas as opiniões na apresentação não eram só sangrentas. Ele coletou dados de grandes cientistas que concordaram que o planeta estava indo para um desastre e que isso só poderia ser contido se começássemos a levar as mudanças climáticas a sério. Ele disse que a humanidade estava sobre uma bomba relógio e que nesse ritmo a Terra enfrentaria tempestades, epidemias e secas inéditas. 10 anos após o lançamento do documentário. Se isso acontecesse, ele acreditava que enfrentaríamos a extinção pelas nossas próprias mãos, graças à nossa incapacidade de enxergar o dano que estamos causando ao nosso próprio planeta. Além disso, ele ofereceu uma solução para o problema. Cada um de nós precisava mudar nosso estilo de vida, levar as mudanças climáticas a sério e trabalhar juntos em busca de uma solução permanente. Gore continuou explicando o que estava causando o aquecimento global. Ele destacou que a queima de combustíveis fósseis é um dos principais culpados e falou sobre a crença que algumas pessoas têm de que a Terra é grande demais para que os seres humanos possam causar qualquer impacto duradouro nela. Ele enfatizou que o aquecimento global não é político, mas impacta toda a humanidade. É uma questão moral que pode ser corrigida se mudarmos como vivemos e trabalharmos juntos por um futuro melhor para o planeta. Uma das partes mais impactantes do documentário mostra Al Gore exibindo imagens de diferentes missões espaciais. Nas fotos, é evidente que a Terra muda e as calotas polares derretem devido às mudanças climáticas. Essas fotos de antes e depois mudaram a opinião de milhões e impulsionaram uma nova onda de ambientalismo globalmente. As pessoas perceberam que o aquecimento global não se resolveria sozinho e muitos ficaram chocados com a descoberta. Número 9. Hoje, Luiz Orlando Cuevas Manchego, mais conhecido como Lucuma, é um pintor renomado que trabalha e vive no Peru. Mas nem todo mundo que o encontra conhece sua história de vida e os crimes que cometeu que o levaram à prisão por muitos anos. Ele não teme falar do passado, pois isso o fez perceber que poderia viver melhor graças à sua arte. E ele detalha como que isso aconteceu em um documentário publicado no YouTube pelo canal Vice em 2014. O filme, intitulado De Assassino Psicopata a Pintor, começa com uma imagem de uma das pinturas de Manchego. E ele explica que desde muito jovem aprendeu a furtar os bolsos de pessoas desavisadas. Ele acrescenta que, como resultado de seus muitos crimes diferentes, passou 27 anos na prisão. Nos últimos 16 anos, ele tem aproveitado a liberdade e encontrado mais alegria pintando cenas interessantes no Peru. Ele também fala sobre seus anos de formação quando não conseguia encontrar trabalho em lugar nenhum, apesar de estar desesperado para ganhar a vida honestamente. Em vez de levar uma vida como o criminoso conhecido pelos nomes Louco, Cueva, Drácula ou Frankenstein. Ele diz ter nascido em 1951 na maternidade de Lima, Peru, e que sua mãe era açougueira quando ele era jovem.
Ele se lembra de ajudá-la a carregar as lâminas que ela usava em seu trabalho até Barrios Altos, mas depois acrescenta que ela acabou falecendo. Isso o deixou sem ter para onde ir e ele teve que encontrar uma maneira de sobreviver nas ruas. No início, ele esperava ônibus na rodovia e os emboscava com armas como lâminas, armas de fogo, dinamite e granadas. Às vezes, ele encontrava criminosos rivais de cartéis em Lima, e hoje ele considera um milagre ter conseguido sobreviver por tanto tempo. Ele não só lutou contra esses cartéis, mas também contra a da polícia que tentava capturá-lo. Ele acha que só sobreviveu porque sua hora ainda não chegou. E acredita que agora conquistou o respeito das pessoas da comunidade graças à sua arte. Ele diz que, mesmo deixando a loja aberta e sem vigilância, ninguém ousa roubar suas pinturas por causa de sua reputação. Hoje, ele retrata políticos corruptos, gangsters, criminosos, trabalhadores de rua e outros marginalizados, em um esforço para espalhar sua mensagem de que qualquer um pode mudar o rumo de sua vida, desde que esteja disposto a se esforçar para se tornar uma pessoa melhor. Número 8. Em 2004, Morgan Spurlock lançou o documentário Super Size Me, que mudou para sempre nossa visão sobre fast food. Ele se desafiou a comer só McDonald's por 30 dias para ver o efeito disso na saúde. Mas antes de fazer isso, ele consultou vários médicos, a maioria dos quais o assegurou de que seu experimento não teria efeitos duradouros. Com o aval dos profissionais de saúde, ele iniciou sua alimentação em 1º de fevereiro de 2003. No início do documentário, Spurlock afirmou que estava em uma condição física acima da média, opinião dada por seu treinador pessoal. Depois, ele procurou especialistas, cardiologista, gastroenterologista, clínico geral e nutricionista. Eles o alertaram que ele provavelmente teria efeitos colaterais ao comer só McDonald's por um mês. Eles garantiram que não seria permanente. Spurlock destacou que, antes da dieta, pesava 84 quilos e tinha 1,88 metro, mostrando como o corpo humano é resistente e adaptável. Depois, destacou as regras do desafio. Ele comeria McDonald's no café da manhã, almoço e jantar, e nos próximos 30 dias provaria todos os itens do cardápio pelo menos uma vez. Se o atendente de quem ele estava fazendo o pedido perguntasse se ele queria aumentar o tamanho da refeição, ele tinha que aceitar. Mas se essa opção não fosse oferecida, ele só poderia comer a refeição de tamanho normal. Para garantir resultados relevantes, ele caminharia a mesma distância diária de um cidadão médio, cerca de 3 quilômetros. Ele tomou seu primeiro café da manhã em sua cidade natal, Manhattan, no dia 1º de fevereiro, e só no segundo dia que ele teve o seu primeiro. Refeição tamanho gigante. Quando ele terminou a refeição, que consistia em um duplo quarto de libra com queijo, uma porção gigante de batatas fritas e um refrigerante de 1,2 litro, ele começou a se sentir desconfortável e acabou passando mal no estacionamento do restaurante. 5 dias após o início do desafio, ele já havia ganhado quase 5 quilos e começou a se sentir deprimido. Ele relatou que as dores de cabeça sumiam assim que comia outra refeição do McDonald's. Dias depois, ele foi pesado novamente e descobriu-se que havia ganhado mais 4 quilos. Quando o desafio foi concluído, ele havia ganhado incríveis 11 quilos em apenas 30 dias. Mas ele também teve várias mudanças preocupantes na saúde. Após 21 dias de dieta, ele teve palpitações cardíacas e foi constatado dano no fígado. Amigos e familiares relataram que ele tinha pouca energia e ganhou 8 quilos em 12 dias, mesmo já perdendo massa muscular. Mesmo aconselhado por um médico a parar o experimento, Spurlock decidiu cumprir os 30 dias planejados. Quando tudo terminou, os médicos que a examinaram antes ficaram horrorizados com os efeitos da dieta em seu organismo. 6 semanas depois, o McDonald's tirou a opção Super Size do cardápio. E o documentário serviu de inspiração para muitas outras séries de televisão e documentários que destacaram os perigos de consumir fast food em excesso. Número 7.
A Linha Azul Fina é um documentário policial de 1988, criado por Errol Morris. Foca nas várias condenações injustas feitas pelo sistema de justiça ao longo dos anos. Mas seu foco principal está em um caso específico no qual um policial, Robert William Wood, perdeu a vida e na condenação injusta que se seguiu ao trágico incidente. Em 27 de novembro de 1976, Randall Dale Adams ficou sem gasolina em uma rua de Dallas, Texas. Sem escolha, deixou o carro na estrada e foi a pé até o posto de gasolina mais próximo. No caminho, David Ray Harris, que Adams não conhecia, parou e ofereceu carona. Sem que Adams soubesse, Harris dirigia um carro roubado. A dupla passou o dia juntos, bebendo cerveja, penhorando itens roubados e usando drogas ilegais. Após o cinema, Adams retornou ao quarto do motel por volta da meia-noite. O policial de patrulha Roberto Wood e sua parceira Teresa Turco pararam Harris depois de vê-lo dirigindo sem acender os faróis do carro. Wood saiu da viatura e se aproximou do carro roubado de Harris. Mas Harris sacou uma arma de fogo e tirou a vida de Wood após atirar nele 5 vezes. Turco atirou no carro enquanto Harris fugia em alta velocidade, mas não anotou a placa. Mas ela relatou que havia apenas uma pessoa no carro. Harris fugiu para Vidor, sua cidade natal, e se gabou aos amigos por ter matado um policial. Mas ele diria que só declarou isso para impressionar amigos no interrogatório. Ele mudou suas alegações mais uma vez ao descobrir que a munição usada no ataque havia sido identificada como proveniente da arma de fogo que ele havia roubado de seu pai. Ele afirmou ter estado presente durante o ataque, mas que não foi ele quem puxou o gatilho. Em vez disso, ele colocou a culpa em Adams, dizendo que só o conheceu quando o pegou, naquele dia. Adams foi detido e afirmou que não estava envolvido de forma alguma. A polícia disse que Harris passou no polígrafo, mas também que ele falhou, enquanto Adams insistia ser inocente. A Linha Azul finlandesa questiona os motivos da polícia para acusar Adams do crime. A teoria principal era que por Harris ser jovem demais para a pena de morte, Adams, com 22 anos, foi acusado em seu lugar. E sua execução confirmaria que qualquer um que tirasse a vida de um policial receberia a sentença mais severa possível. Turco diria que o motorista usava um casaco com gola de pele. Adams não possuía esse tipo de casaco, mas Harris tinha. Uma testemunha afirmou ter visto 2 pessoas no carro e identificou Adams como uma delas. Outras 2 testemunhas então afirmaram que viram apenas uma pessoa no carro e que era Adams. Depois, descobriu-se que uma testemunha já havia dito que o homem visto era mexicano ou afro-americano. Adams foi condenado à execução. Enquanto isso, Errol Morris começou a fazer The Thin Blue Line em 1985 e começou a descobrir alguns fatos preocupantes sobre o caso, como o fato de que a policial turco havia declarado inicialmente que nunca viu o agressor de Woods. Adams ganhou um novo julgamento após Harris, condenado à morte em outro caso, confessar. As acusações contra ele foram retiradas e, em 30 de junho de 2004, Harris foi executado. Número 6. Corações e Mentes, um documentário anti-guerra dirigido por Peter Davis, recebeu o prêmio Legado no cinema Eye Honors Awards. O filme mostra os horrores vividos pelos soldados na Guerra do Vietnã. E quando ganhou o Oscar de melhor documentário em 1975, causou bastante alvoroço. Foi criado quando a guerra estava chegando ao fim. O documentário mostrava que a guerra era impossível de vencer e acusava os Estados Unidos de usá-la como empreendimento criminoso. Uma das cenas mais comoventes mostra uma família vietnamita em pé ao lado do túmulo de um parente que morreu servindo nas Forças Armadas. E enquanto o caixão dele é baixado à terra, a mãe precisa ser impedida de entrar na cova. Depois, o general William Westmoreland diz em entrevista que os vietnamitas não valorizam a vida humana como os americanos. Depois ele disse que se expressou mal, mas o comentário permaneceu na edição final.
O documentário trouxe uma entrevista com o navegador da Marinha dos Estados Unidos da América, George Thomas Coker, capturado na guerra e mantido prisioneiro por mais de 6 anos. 2 desses anos foram em solitária. Ele descreveu o Vietnã como um lugar bonito, mas acrescentou que seus cidadãos vivem de forma atrasada, que são primitivos e não sabem cuidar do país, já que eles tendem, como ele disse, a bagunçar tudo. Muitos se emocionaram com o filme, mas outros não se impressionaram tanto. Sentiram que Davis adotou uma abordagem tendenciosa em favor do lado vietnamita, minimizando o impacto da guerra nos soldados americanos. O veterano Randy Floyd diz em sua entrevista que nos Estados Unidos muitos ignoraram o elemento criminoso surgido durante o conflito, visível entre autoridades e superiores. Ao concluir o filme, Davis o apresentou à Columbia Pictures, que recusou seu lançamento. O filme venceu um Oscar, mas até então foi cercado de controvérsias. No discurso de agradecimento, o coprodutor Bert Schneider leu um telegrama do principal negociador vietnamita dos Acordos de Paz de Paris. E muitas pessoas ficaram surpresas. Isso levou à reação do apresentador Frank Sinatra, que leu um bilhete supostamente escrito por Bob Hope. O bilhete afirmava que a academia não se responsabilizava por declarações políticas e pedia desculpas por essas opiniões terem sido divulgadas naquela noite. Número 5. Durante o final da década de 1980, começaram a circular rumores de que uma ilha enorme, feita apenas de lixo, estava flutuando pelo Oceano Pacífico, em algum lugar entre o Havaí e a Califórnia. Desde então, ela ficou conhecida como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico e, em 2008, a diretora Meredith Denlock e o correspondente da Vice, Thomas Morton, decidiram sair em busca dela. Eles filmaram toda a experiência, cujas imagens foram posteriormente lançadas em um documentário intitulado Ilha de Lixo Tóxica. O documentário aborda os rumores sobre a existência da ilha e detalha uma experiência relatada por Charles Moore, um homem que estava navegando do Havaí para a Califórnia em algum momento dos anos 1990. Em certo ponto da jornada, ele mudou a rota e navegou pelo norte do Pacífico. Gyre. O Gyre é um sistema de correntes no Oceano Pacífico que gira no sentido horário como resultado dos ventos na região e do efeito Coriolis. Ele e sua tripulação eram os únicos no Gyre, pois a maioria dos marinheiros evita a região por ter pouco vento. O que ele viu depois foi descrito como uma ilha de lixo do tamanho do Texas. O lixo flutuou para fora do Gyre pelas correntes, tornando-se um ponto natural de acúmulo de resíduos vindos das áreas ao redor do oceano. Isso sempre foi assim, mas com os tempos modernos vêm problemas modernos. Antes, detritos que chegavam ao Gyre, como madeira de navios naufragados ou cargas perdidas, se degradavam e desapareciam. Mas nos tempos modernos, nem tudo é biodegradável. E como tantos produtos e embalagens são feitos de plástico, eles permanecem na superfície do oceano e nunca se degradam, resultando na formação da ilha de lixo ou da grande mancha de lixo. Moore navegou pelo lixo por quase uma semana, o que o impactou. Ele decidiu começar a pesquisar a mancha e voltava ao Gyre ocasionalmente para conduzir mais pesquisas. Morton resolveu acompanhá-lo em uma dessas viagens para gravar seu documentário e, após uma semana de viagem, chegaram. Eles começaram a ver pequenas quantidades de lixo passando pelo barco e ficaram surpresos com os itens que encontraram. Eles viram máscaras de hóquei, tênis Nike, um capacete, uma roda de bicicleta e coletes salva-vidas rasgados por tubarões. Havia também o lixo esperado, como garrafas plásticas, sacolas de supermercado e embalagens de salgadinhos. A maioria parecia vinda da Ásia até o Gyre, embora parte do lixo tenha sido deixada na água por marinheiros. A maior parte do lixo, porém, veio dos continentes e chegou ao Gyre depois de percorrer até 8.000 quilômetros à deriva. Eventualmente, a tripulação decidiu parar e coletar amostras da água, e o que eles viram foi horrível. Ao analisar as amostras no microscópio, a tripulação notou que tudo estava coberto por partículas de plástico degradadas.
e levaria centenas, se não milhares de anos para afundar até o fundo do oceano ou se dissipar. Número 4. Os Beatles certamente sempre serão uma das bandas de rock mais influentes. Eles ainda possuem grande base de fãs mundial, mesmo após o último álbum Let It Be, lançado em 1970. Esse é também o título de um documentário sobre a banda, dirigido por Michael Lindsay Hogg no mesmo ano, e que deixou muitos fãs da banda perplexos com a reação deles ao lançamento. O documentário mostraria aos fãs como a banda pensou e ensaiou suas novas músicas antes de apresentá-las. No terraço da empresa multimídia deles, chamada Apple Corp, que fica em Londres, essa não foi a primeira vez que Lindsay Hogg trabalhou com os Beatles. Ele também produziu os videoclipes das músicas Hey Jude e Paperback Writer. Por isso, ele foi o escolhido para dirigir o documentário do último álbum deles. As filmagens começaram em janeiro de 1969 e continuaram por 3 semanas, mas a apresentação que eles estavam ensaiando seria a última da banda. Quando o documentário ficou pronto para o lançamento, eles já tinham seguido caminhos diferentes. Paul McCartney havia entrado com um processo contra seus companheiros de banda, pois queria que o contrato que detalhava a boa parceria deles fosse dissolvido. Essa decisão foi tomada depois que o resto da banda contratou seu empresário, Alan Klein, como consultor financeiro, o que não agradou McCartney. Ele sabia que se não continuasse o processo, toda a música dos Beatles seria de Klein, e não deixaria isso acontecer. Lindsay Hogg, mais tarde, afirmaria que quando as filmagens do documentário começaram, ele percebeu que havia muita tensão entre os 4 membros da banda. Ele acredita que isso ocorria porque George Harrison achava que sua habilidade como compositor era ignorada pelos colegas. Ele suspeitou que Harrison confrontaria os 3 e planejou gravá-los sem que soubessem. Ele esvaziou um vaso de flores da mesa da banda e pôs um microfone dentro. O resultado foi que ele capturou o exato momento em que Harrison saiu da banda após uma discussão com McCartney. Infelizmente, grande parte do áudio foi perdida devido ao barulho de fundo, como talheres e outras pessoas jantando por perto, e por isso o áudio não pôde ser usado no documentário. Lindsay Hogg disse que durante as filmagens recebeu ordem da Apple Corp para esconder que Harrison havia saído, pois ele retornou à banda. Logo após as filmagens, a banda viu uma cópia preliminar do documentário e inicialmente ficou satisfeita com o resultado. Ele recebeu a mesma resposta ao ver a edição final com a banda, mas isso logo mudaria. Após a separação, os membros da banda passaram a ver o filme de outra forma e considerá-lo um problema. Harrison, mais tarde, diria que odiava o documentário, pois sentia que, ao assisti-lo, estava revivendo um período muito turbulento em sua vida e na vida da banda. A banda conseguiu impedir o lançamento doméstico do filme por muitos anos, mas ele foi remasterizado pelo renomado diretor Peter Jackson. Boa parte do áudio perdido foi restaurada e incluída, dando aos fãs dos Beatles uma nova perspectiva sobre os conflitos que os 4 membros enfrentaram antes de encerrarem a banda. Número 3. The Keepers é uma série documental dirigida por Ryan White. Ela investiga o misterioso caso não resolvido da freira-irmã Catarina Anna Sesnick, assassinada em 1969. Ela foi vista pela última vez em seu apartamento em Baltimore, Maryland, em 7 de novembro daquele ano. Na época, ela era professora de teatro e inglês em uma escola católica feminina em Baltimore. Quando a irmã Cat não voltou ao apartamento, sua colega Helen Russell Phillips a declarou desaparecida e a polícia de Baltimore iniciou a investigação. Helen relatou que a irmã Kathy havia saído do apartamento depois de decidir ir ao shopping Edmonton Village, mas nunca voltou. Ela afirmou que iria visitar a joalheria Hacks, pois queria encontrar um presente para sua irmã, que estava comemorando o noivado. Ela foi a um banco naquele dia, descontou um cheque e pode ter comprado algo em uma padaria em Edmonton. O carro dela foi achado na manhã seguinte, estacionado ilegalmente e coberto de lama em frente ao prédio onde morava.
Uma caixa da padaria foi encontrada no banco da frente do carro. E testemunhas relataram que viram a irmã Cat no veículo por volta das 8h30 da noite anterior. Quase 2 meses depois, moradores ficaram chocados ao descobrirem que 2 caçadores acharam o corpo da irmã Cat em um aterro sanitário em Lansdowne. O caso dela passou de investigação de desaparecimento para homicídio, mas logo os investigadores enfrentaram problemas. A vida da irmã Cat foi tirada por um golpe na cabeça, mas os investigadores não encontraram motivo para o ataque. Várias pessoas foram interrogadas e pistas seguidas, mas sem sucesso. Poucas evidências foram achadas na cena do crime e desde 1977 o caso segue sem solução. Todas as pistas haviam sido investigadas, sem sucesso. Em 1992 surgiu um possível motivo para o crime. 2 ex-alunos da escola secundária se apresentaram para relatar que um padre que trabalhava na escola, o padre Joseph Maskell, precisava ser investigado, já que ele agiu de forma inadequada com eles em mais de uma ocasião. Logo surgiram rumores de que a irmã Cat descobriu isso e foi morta para silenciá-la. Uma das 2 mulheres testemunhou que Maskell a levou até o corpo da freira depois de tirar sua vida e ameaçou que a vida dela também seria tirada se ela revelasse o que havia acontecido. Maskell foi extensivamente interrogado sobre essas acusações, mas faleceu em 2001 sem nunca ter sido acusado de nenhum crime. Durante o documentário, várias outras mulheres foram entrevistadas, assim como muitas pessoas que estavam presentes quando a irmã Cat foi encontrada morta. Smith tinha a esperança de que o filme traria um novo interesse ao caso e que a justiça finalmente seria feita, mas ainda permanece desconhecido quem cometeu o crime. Em 2017, decidiram exumar os restos de Maskell e coletar amostras de DNA. O DNA dele não correspondeu ao perfil forense criado em 1970, mas ele ainda não foi descartado como suspeito. E quando tudo foi dito e feito, um processo foi movido por 16 mulheres contra Maskell no valor de $472 mil. Número 2. Muitos consideram Querido Zachary, uma carta a um filho sobre seu pai, o documentário de true crime mais devastador já produzido. Ele acompanha o caso assombroso do assassinato de Andrew Bagby, na Pensilvânia, em 2001. Foi dirigido por Kurt Cunha, um amigo de infância de Bagby, e lançado em 2008, mas Cunha começou a filmar o projeto em 2001, depois que soube que Bagby havia sido atacado. Ele focou na principal suspeita, a ex-namorada de Bagby, Shirley Turner, que mentiu sobre a gravidez e temia o fim do relacionamento. Os detalhes do caso de Bagby são os seguintes. Em 4 de novembro de 2001, Turner ligou para ele 3 vezes. Mais tarde naquele dia, ela foi de carro até Latrobe, onde Bagby morava. Ela estava claramente ansiosa para vê-lo, já que morava a 16 horas de distância, e no dia seguinte, ela chegou. Ela confrontou o ex em casa e ambos combinaram de se encontrar mais tarde. Ele prometeu ao supervisor T. Clark Simpson que o visitaria após encontrar-se com ela, pois Simpson achava ruim vê-la. Mas Bagby nunca chegou à casa de Simpson, e na manhã seguinte ele foi encontrado morto em um estacionamento em Derry Township. Ele havia sido atacado com uma arma de fogo. Quando a polícia contatou Turner, ela disse que durante o ataque estava doente em casa, deitada na cama. Logo descobriram que ela usou o computador e o telefone fixo de Bagby para acessar sites e avisar o trabalho que estava doente. Ela rapidamente mudou sua história, afirmando que realmente tinha visto Bagby e que ele havia colocado sua arma de fogo no porta-malas do carro dele. Mas o instrutor de tiro disse à polícia que ela contou que a arma foi roubada. Ao revistar o apartamento de Turner, investigadores acharam impressões de mapas de Council Bluffs, Iowa, até Latrobe. E ela foi apontada como a principal suspeita. Quando a polícia voltou com o mandado de prisão, ela já tinha fugido para St. John's, em Newfoundland, Canadá. Enquanto Cunha filmava, soube que Turner novamente afirmou estar grávida de Bagby.
Os pais de Bagby, David e Kathleen viajaram para Newfoundland para solicitar a guarda do neto, que após o nascimento recebeu o nome de Zachary. Turner negou ao casal acesso à criança por achar que eles sequestrariam o bebê. Ela se acalmou e permitiu a visita de David e Kathleen. Mas logo ficou claro que Zachary se sentia muito mais à vontade na companhia dos avós e que não tinha criado muito vínculo com Turner. No primeiro aniversário, Turner disse a Kathleen para ficar com o menino, pois ele a amava mais que a mãe. Em 2002, ainda não havia decisão sobre a extradição de Turner, que foi presa e solta várias vezes. Em 2003, Turner e Zachary foram encontrados mortos na água perto da Marina Foxtrot, trazendo o caso a um fim trágico e resultando em uma conclusão de partir o coração para o documentário. Número 1. Em 2011, Vera Jo Regal, de 24 anos, morava em Findlay, Ohio. A vida dela não era fácil, pois ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que significava que ela tinha a capacidade mental de uma criança de 8 anos. Mais tarde, viria à tona que as circunstâncias em sua casa tornavam sua vida insuportável. Como é mostrado no documentário intitulado Boa Noite, Doce Menina, o assassinato de Vera Jo Regal. O documentário foi dirigido por Jed Davis Miles e detalha a investigação do caso de Vera e seu desfecho inimaginável. Vera nasceu em 1986, filha de Verna Messersmith e Willard Regal. Quem a conhecia dizia que era uma alma gentil e que lutou muito para concluir o ensino médio. No dia 27 de março, por volta das 2h, um maquinista que estava viajando por um trilho perto da Avenida Blanchard avistou algo nos trilhos. Ele achou que fosse um cervo, mas ao se aproximar, viu que era o corpo de uma mulher e chamou a polícia. Quando Vera foi encontrada, presumiu-se imediatamente que ela havia sido atingida por um trem que passava. Mas, quando uma autópsia foi realizada, ficou claro que ela havia sido brutalmente agredida e que o ataque ocorreu no local onde ela foi encontrada. No dia após a morte de Vera, Daniel Bixler, ladrão recém-libertado, e sua namorada Nicole Peters foram presos. Vera morava com a família Brooks, Bixler e Peters. Bixler era filho do primo de Sherry Brooks, Daniel Bixler Sr., que estava na prisão. Por causa da moradia, Bixler e Peters logo viraram suspeitos. Foi revelado que Vera tinha saído para encontrar um novo namorado. A família Brooks era extremamente controladora. Nenhuma das crianças, incluindo os adultos, tinha permissão para sair, pois temiam que Cherry perdesse a guarda novamente após remoções anteriores. A polícia ia à casa por acusações de agressão, ameaças, negligência e más condições. Ashley, irmã de Vera, disse que foi mantida lá contra a vontade em janeiro. Cherry deixou Vera morar lá para receber seus cheques de benefício por invalidez. Não foi por preocupação. Zach e Sherry também agrediram Vera e a privaram de comida. Em 5 de dezembro, Daniel foi acusado de ocultar provas de homicídio, adulteração, agressão e sequestro, e Nicole de homicídio qualificado. As evidências indicaram que agrediram Vera em casa, depois a levaram aos trilhos do trem e a mataram com uma lâmina. Daniel pegou prisão perpétua e Nicole, 23 anos. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos. Até o próximo vídeo!